UESC Piracicaba, bem-vindos ao Espaço de Tecnologias e Artes. Hoje, estamos realizando a primeira de duas atividades que vão trabalhar sobre a questão de resíduos sólidos. Estamos com... deixa eu ver aqui. Dr. Alexandre Facioli Martins, promotor de Justiça. Celis de Oliveira Romani, especialista em gerenciamento ambiental. Eucíris Pimenta Freire, especialista em meio ambiente e sociedade. Ludmar Antônio Romanini, engenheiro civil, e a mediação da vereadora Nancy Tami. Sejam todos bem-vindos. Um bom bate-papo para vocês. Eu vou convidar, então, a todos os citados que a gente possa sentar, mas a primeira apresentação... Boa noite, antes, né? A primeira apresentação da doutora Alexandra. O que eu estou vendo é que a projeção vai ficar aqui, talvez valha a pena a gente fazer as projeções e logo depois sentar para o debate, se vocês concordarem. Pode ser? Então, eu vou passar aqui, antes da fala. Nós vamos ter, então, são três, na verdade, três temas, né, da promotoria, que vai falar sobre o Plano Nacional, as responsabilidades e a logística reversa. Logo depois, e aí a gente apresenta com o tempo o professor Pimenta, Tecnologias e Exemplos de Ações Municipais, e a equipe também do CEDEMA, da Prefeitura, que vai falar sobre as ações municipais. Então, só para a gente orientar e ter essas 2 horas assim bastante organizadas, que o tempo é curto, a gente sabe que o tema está vindo num momento muito propício. Nós tivemos aí, em 2010, o lançamento do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o desafio dos municípios como o nosso, que tem o plano, mas tem uma revisão, quer dizer, e muitos municípios vizinhos que ainda não têm o plano e têm um prazo para entregar. Então, esse debate ele vem dentro da Escola do Legislativo, na parceria com o SESC, a gente agradece, eu sei que o Chico está correndo aí atrás de vários eventos aí hoje, mas a gente agradece ao SESC pela parceria, e também com o fórum que a gente tem lá, que nós temos na Câmara Municipal, que é o Fórum de Planejamento e Gestão Territorial pela Sustentabilidade, Sustentável. Então, nessas parcerias e vendo que tinha essa demanda forte dentro de todas as reuniões, seja mesa redonda, seja um curso, então essas demandas têm vindo assim de uma maneira muito forte da população. A Escola do Legislativo, que funciona, acho que grande parte daqui já esteve lá, eu acho que poucos que ainda não estiveram, mas ela funciona com uma programação bastante intensa, tem vários colaboradores aqui, desde o ano passado dentro da Câmara. E o intuito maior nosso foi da promoção da cidadania. Então, todo mundo é voluntário, são cursos abertos, está no site da Câmara. A gente convida vocês tanto para participarem, como irem como não alunos, né, mas como munícipes, e também para proporem. Vocês podem estar assim, propondo conteúdos, ou então se disponibilizando também para fazer parte dessa rede que é realmente necessária em todo o município, principalmente no momento que nós vivemos. Então, voltando aqui à questão da gestão dos resíduos, nós temos aí vários pontos para ser discutidos, esclarecidos no nosso município, e hoje nós temos o primeiro dessa série, né, são 2 encontros, e o outro que vai ser mais, assim, são mais experiências, são experiências que nós vamos ter aqui no SESC também, só que vai ser lá no anfiteatro, no dia 31. Né? Então, na próxima semana. Hoje vem mais a parte conceitual, então, só para direcionar, cada apresentação, sei que é rápido, sei que o tempo é curtíssimo, 15 minutos, né? São só 15 minutos, porque a gente tem que disponibilizar o tempo para vocês também. Então, são 15 minutos cravados, vou estar sentadinha aqui, fazendo essa parte chata de controlar o tempo, e depois uma rodada entre os participantes, a gente vai sortear, porque não vai dar tempo para fazer uma combinação entre todos, senão não dá tempo para vocês. E aí nós abrimos para que sejam feitos, então, os questionamentos para os participantes. Tá bom? Então, nós vamos chamar primeiro a nossa promotora, doutora Alexandra Facioli, e que vai ter seus 15 minutos, então, para essa primeira apresentação. Boa noite a todos. Agradeço muito
à Escola do Legislativo, na pessoa da diretora, vereadora Nancy, a toda a sua equipe, aqui presente, que contribuiu muito com a organização, ao SESC. Cumprimento meus colegas de debate, vocês aqui presentes nessa noite. É sempre muito bom nós termos momentos como esse de algumas reflexões. O tempo realmente é curto, o tema é muito amplo, e teremos aqui um grande desafio de tentar trazer algumas questões, né, que nos preocupam. E eu falo que a cada oportunidade que me solicitam de discutir esse tema, que é um tema, para mim, dos mais relevantes na gestão ambiental, isso nos obriga a tentar sempre a nos atualizar de todos os últimos acontecimentos, coisa que fazemos sempre com a expectativa de encontrar uma boa notícia, né, algum avanço. E das inúmeras palestras que eu tenho feito sobre esse tema, infelizmente, o que a gente verifica é que cada vez acaba sendo mais do mesmo, né? Então, eu vou trazer alguns pontinhos. Opa, voltando. Da parte geral sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, já temos 8 anos dessa lei que se propôs a não só enfrentar, mas superar problemas históricos. E, dentre eles, nós podemos citar, talvez, os principais. Primeiro, implementar efetivamente uma ordem de prioridade na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, começando pela não geração, depois passando pela redução, reciclagem, reutilização, tratamento e somente após destinação final. Nós vamos ver no próximo slide, para vocês registrarem bem essa ordem. O segundo grande desafio, destinar apenas rejeitos, que são aqueles resíduos não mais passíveis de reaproveitamento, e que essa disposição final acontecesse somente com os rejeitos. O encerramento dos lixões, a logística reversa, que foi o grande instrumento de efetivação dessa política nacional e desse gerenciamento e da responsabilidade compartilhada envolvendo setores que até então não tinham esse ônus de buscar essa responsabilidade pós-consumo, após o consumidor, envolvendo os fabricantes, os comerciantes, os distribuidores, os importadores. Nós vamos falar muito rapidamente também desse instrumento. A ampliação da coleta seletiva e a inclusão social das cooperativas de catadores, das associações de catadores, também com esse viés social. Essa é a ordem de prioridade. Tudo o que vocês forem analisar em relação à adequação de uma determinada política pública, esse é o primeiro dispositivo que vocês têm que observar se ele está sendo cumprido. O gestor público está respeitando, na sua tomada de decisão, a ordem de prioridade prevista no artigo 9º. Vejam que ela não é uma sugestão, ela é obrigatória. Nós já falamos um pouquinho. Ele está um pouquinho lento, viu, gente, na passagem dos slides. E aí ele pula. Desculpem, tá? Eu vou ter que me habituar um pouquinho. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se... A pilha está ruim? Olha, quando ele volta todo. E aí nós temos essa questão dos lixões, né? Disposição final ambientalmente adequada, que, logicamente, ninguém nunca compactou. Nós temos inúmeros exemplos de descaso absoluto. No estado de São Paulo, um pouco menos. Mas esse conceito de que, mesmo em aterros sanitários, somente podem dar entrada os rejeitos, e não mais, por exemplo, os materiais recicláveis. E aí nós questionamos, esse dispositivo da Lei 12.305
é uma realidade ou é uma ficção? Nós estamos conseguindo cumprir essa tarefa? E aí a gente já sabe que a resposta, infelizmente, é não. Nós tivemos pouquíssimos avanços, sim, na coleta seletiva, na sua eficiência e mesmo na não geração ou redução dos nossos resíduos, que acabam cada vez mais tendo um crescimento reconhecido. A grande questão, e aí nós começamos a discutir quais são as grandes causas para que isso não aconteça. Essa responsabilidade compartilhada foi um avanço enorme. Talvez um dos pontos que mais acabaram acarretando a demora da aprovação da lei, porque havia realmente a resistência do próprio setor produtivo de assumir esses ônus em relação à disposição final dos produtos colocados no mercado, né? Mas, após a aprovação, começamos uma outra briga, a boa compreensão do que se trata essa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. E aí nós temos dois grandes conceitos. O compartilhada não significa que ela seja igual para todos. Só que os grandes escritórios jurídicos trabalham com esse conceito. Não, é compartilhado, cada um tem que fazer uma parte. Se você não faz o seu, eu também não faço o meu. Vamos, quem vai fazer primeiro, faço eu ou faz você. E aí, nessa disputa, mais uma vez, nós temos o entrave da efetiva implementação. Ciclo de vida. Quando eu falo em ciclo de vida do produto, toda a gestão e gerenciamento ela tem que pensar na melhoria da gestão dos resíduos desde a concepção do produto, na ecoeficiência, em pensar em um design que, ao final, possa, depois de utilizado, consumido o produto, ele ter uma destinação adequada. Pois, caso contrário, nós temos o que hoje muitas vezes acontece, que tem sido objeto até de diversos estudos, aqui na Exalc, por exemplo, de inúmeros produtos que tem lá o símbolozinho da reciclagem e, quando termina lá na cooperativa, simplesmente ou não tem mercado ou ele não é efetivamente reciclável. Ou existe um ônus tão grande, um custo tão grande pela má qualidade desse material, dessa embalagem, por exemplo, que ele não pode ser reciclado efetivamente e fazer o quê? Voltar para a cadeia produtiva. Pensem sempre nessa economia circular. É isso que se pensa em gestão de resíduos. Nós temos que ter fluxos de entrada e fluxos de saída para essa cadeia funcionar bem. E é isso que muitas vezes não acontece. E aí, então, nós temos que pensar, de quem é a responsabilidade? Esse é o primeiro ponto. Quem tem que fazer o quê? Vamos atribuir a quem de direito o que lhe cabe. E aí nós temos o município, que acaba ainda arcando com grande parte da responsabilidade por essa gestão, mas muitas vezes até de produtos, de resíduos que não são dele, né? Vocês vão precisar trocar isso? Desculpa a interrupção. E ela é diversa, sim, da responsabilidade cabível aos fabricantes, aos distribuidores, aos comerciantes. Nós vamos ver, na verdade, os dispositivos e por que isso acontece. Mesmo o município, que é o titular da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos, ele não faz mais isso sozinho se ele estiver, por exemplo, num contexto de uma aglomeração urbana, que é o caso de Piracicaba, ou de uma região metropolitana. A partir de então, hoje nós temos outras políticas que convergem e que obrigam que essa gestão se dê também, muitas vezes, sendo pensada nesse contexto regional, não apenas isoladamente por cada município. Cada um faz o seu, define as suas metas, define os seus prazos. E aí, como é que nós vamos ter, em regiões que são tão conurbadas, de políticas ambientais tão diferentes? É por isso que, especialmente em questões de saneamento, hoje são fomentadas, sim, soluções consorciadas, soluções regionais. Só que não pense que isso é fácil. Se o município, muitas vezes, já não consegue fazer bem o seu papel sozinho, vocês imaginam isso no âmbito de um contexto de municípios, muitas vezes com realidades muito distintas. E esse também é um grande desafio, que tem que ser superado e que hoje tem instrumentos e tem legislação.
Nós temos hoje um Estatuto da Metrópole que tem que ser observado na gestão dos resíduos sólidos e temos ainda o impacto de mais um marco regulatório, que foi essa medida provisória, aprovada em plena Copa do Mundo, no jogo lá da Bélgica, a MP 844, de 2018, enquanto todo mundo ia Vai Brasil, que tem um impacto enorme na nossa política nacional de saneamento, tanto no que tange à regulação, como no que diz respeito à questão da concorrência, da entrada do capital privado em relação a essas decisões, em relação à gestão de todas as políticas de saneamento. Quando eu falo em saneamento, não estou falando somente de resíduos. Também nós estamos falando de tratamento de esgoto, de abastecimento de água, de drenagem urbana, de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza pública. São as 4 vertentes do saneamento. Já que essas responsabilidades elas são encadeadas, individualizadas, cada um tem a sua, ao município cabe, obviamente, na condição de titular, a organização do serviço e da política mesmo de gestão dos resíduos sólidos. Cabe a ele, e essa responsabilidade, acho que não convém nós lermos, mas a título de... Aí, no artigo 36, ela vai detalhando. E algumas são muito óbvias, que a própria questão fazem inerentes à limpeza pública, ao manejo e gerenciamento dos resíduos urbanos, a questão, por exemplo, da coleta seletiva, dos procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, mas que sejam recolhidos através da limpeza pública, a implantação da compostagem, que também acaba sendo fomentada através da política nacional, a disposição adequada desses resíduos domésticos urbanos coletados, né? E, destacado, sublinhado, se o município realizar atividades ou etapas que fazem parte da logística reversa, ele deve necessariamente ser remunerado por essas etapas. Tá? Então, assim, houve a preocupação com a saúde pública, obviamente. O município, já com esse histórico de gestão absoluta, não podia se retirar, mas, se ele tiver, por acordo setorial, por alguma disposição, necessariamente ter que assumir isso, ele vai ser remunerado. Também temos aí, no artigo 36, a responsabilidade do município de, quando realizar e construir essa política, pensar que ela deve ser feita com a inclusão dos catadores e das cooperativas de catadores. Tá? E, para isso, é impressionante, mas ainda existe um grande desconhecimento até dessa obrigatoriedade de inclusão. Os municípios, muitas vezes, acreditam que isso é uma faculdade, é uma política de assistência e não uma obrigação legal, e desconhecem também que tal fomento da própria legislação em relação a isso que desobriga a própria licitação quando da contratação de cooperativas. A logística reversa. Quem é obrigado a fazer? Tá? São obrigados a estruturar e a implementar o sistema de logística de reversa, que é, na verdade, o retorno dos resíduos após o consumo dos produtos pelo consumidor, e aí leio, de forma independente do poder público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. E quem deve fazer isso são os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes. São resíduos que, pelas suas características, devem ser gerenciados e destinados de forma independente do serviço público, seja pelas suas características de periculosidade, seja pelo seu volume diferenciado. E quais são esses? São os tão conhecidos que a gente sempre discute, né? Todo mundo está cansado de saber. Agrotóxico, a embalagem de agrotóxico, que é famosa, os pneus, os eletroeletrônicos, as embalagens, que talvez sejam dos mais difíceis, as lâmpadas fluorescentes, as baterias de celular e assim por diante. Agora, eu desafio os senhores a me dizer que isso está funcionando maravilhosamente bem, que todos os consumidores sabem aonde destinar e têm a facilidade de acesso a pontos de entrega
voluntária, o mesmo estímulo, informação, para que isso aconteça. Esse dispositivo, eu repito e faço questão de trazer sempre, porque é impressionante como, às vezes, algo equivocado, repetido muitas vezes, passa a ser considerado uma verdade se as pessoas não leem com atenção a própria lei. Boa parte dos setores produtivos atribui ao município a responsabilidade pela coleta, transporte, armazenamento temporário. Vejam, por exemplo, eletrônico, pneus e assim por diante. Tá? Dizem que isso faz parte da responsabilidade compartilhada, que não é, esquecem do independente e acham que não tem que ter nenhuma contrapartida ou remuneração ao município para que isso aconteça. Esse dispositivo é absolutamente claro e diz que as ações do poder público serão devidamente remuneradas na forma previamente acordada entre as partes. Eu acho que eu só trouxe ali, eu vou falar muito rapidamente, obviamente que a implementação da logística reversa também é uma responsabilidade dos municípios e lhes traz grandes benefícios. Isso vai representar, obviamente, uma redução enorme de custos, né, no gerenciamento dos resíduos, muitas vezes associados à disponibilização até de espaços em relação a esses resíduos especiais. Traz a possibilidade de reduzir a contaminação, a necessidade de envolvimento, sim, aí parece muito propício esses consórcios intermunicipais para que os municípios se fortaleçam em relação a isso. Existe uma reclamação muito grande que os municípios têm ficado, na verdade, alijados dessas discussões, excluídos dessas discussões em relação aos termos de compromissos setoriais e outros acordos. O Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, CETES, muitas vezes decidem com os setores produtivos, aqueles lá elencados no artigo 33, e os municípios não ficam nem sabendo exatamente o que lhes foi atribuído em relação às suas obrigações. Né? No Estado de São Paulo, nós temos alguns regramentos, que eu depois deixo disponível para vocês. Eu acho que é importante vocês terem conhecimento, quem está estudando ou quem pretende conhecer um pouco mais dessa gestão, algumas bem recentes. O que me parece bastante interessante é a vinculação em relação à questão do licenciamento ambiental, né? Condicionando os novos licenciamentos ambientais à implementação dos sistemas de logística reversa, fazendo com que, dessa forma, efetivamente, aqueles setores assumam as suas obrigações. Isso já vem se arrastando há muito tempo e chegou mais do que a hora disso acontecer. Nós temos também a questão do licenciamento dos aterros, com uma série de normativas muito interessantes que trazem essa correlação com os planos municipais, que eu acredito que a Celise vai falar posteriormente, vinculando o licenciamento dos aterros a essas metas. Meu tempo já esgotou e eu não terminei, obviamente. Se me tolerarem mais 2 minutinhos, eu tento terminar. Até porque nós podemos continuar discutindo. Sempre quem fala primeiro fica com ônus, viu, gente? Porque a gente tem que sobrevoar. Depois, quando a gente vai de segundo, terceiro, assim, isso já foi falado, a gente consegue passar. Mas o primeiro, para fazer esse sobrevoo, é sempre um ônus um pouquinho maior. Então, eu vou abusar um pouquinho. Isso que eu comentei das soluções consorciadas, elas são muito estimuladas, mas, efetivamente, há necessidade de ser feito com muito cuidado, sem prejuízo de que cada município também assuma as suas próprias obrigações e não espere que tudo seja resolvido no plano regional. Tá? E esse contexto das soluções devem guardar correlação com outros planos, né? O plano de bacias hidrográficas, o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e assim por diante. Tá? Esse é um pouquinho da coleta seletiva, alguns entraves que têm sido verificados, e aí nós temos, basicamente, eu posso citar a questão da falta de metas, efetivamente, nos planos, para cumprimento e melhoria da eficiência da coleta seletiva, a falta de garantia de uma destinação mínima para as cooperativas, para garantir a sua manutenção, ou mesmo de remuneração por esse serviço, que muitas vezes acaba sendo feito em troca do material vendido, o que acaba sendo um absurdo,
O desconhecimento, como eu já citei, da obrigatoriedade da inclusão socioprodutiva dos catadores, a necessidade das cooperativas avançarem, se estruturarem e necessariamente fazerem frente e terem condições de exercer esse papel, porque também os municípios querem segurança nessa contratação, querem eficiência, querem continuidade e têm, até por conta de não serem corresponsabilizados, né? Eu acho que todo mundo aqui, ou grande maioria do município de Piracicaba, acho que é interessante a gente fazer um breve sobrevoo do que a gente aplica em relação a essa falta, de muitas vezes, de estímulo na aplicação da própria ordem de prioridade. Nesse gráfico evolutivo, nós podemos perceber que nós tivemos, primeiro, nos últimos anos, aumento da geração de resíduos, até porque o município também aumentou, a população aumentou, mas não tivemos uma redução. Em relação ao material coletado, esses são alguns dados extraídos do IPLAP, tá, gente? Nós temos uma evolução relativamente pequena na eficiência, o que era esperado, esse aumento, após um grande investimento na parceria público-privada. Essa é uma crítica que nós fazemos. E podemos atribuir, basicamente, algumas questões muito simples, né? Os contratos, em regra, como o de Piracicaba, muitas vezes são feitas em pagamento por tonelagem, não por eficiência. E isso acaba sendo um desestímulo à melhoria da eficiência. Quanto mais o resíduo gerado, mais a empresa vai ganhar, tá? E, com isso, vejam que o que se imaginaria, todo mundo correlaciona, obviamente, a redução da geração de resíduos, o maior cuidado da população, à própria educação ambiental. No município, por exemplo, para vocês verem como isso não é uma prioridade, assim como em outros, houve uma redução do valor destinado à educação ambiental, recentemente, de 1% para 0,5%. Então, com isso, em contrapartida, não só os resíduos estão aumentando a sua geração, como os valores a esse gerenciamento. E aí, em 2012 até maio de 2018, nós tivemos um reajuste na tarifa de 61,55%. O valor gasto até esse ano, até maio desse ano, que foi aferido, foi informado pela agência reguladora, foi de 351.455.000. O valor total desse contrato, estimado por 20 anos, o que foi contratado, era de 730 milhões. Em pouquíssimo tempo, reparem como já foi consumido boa parte do que foi previsto. Então, quanto esse contrato efetivamente vai sair? Vejam a qualidade da compostagem hoje que é produzida, apesar de todo esse investimento. Lembra lá o conceito do não destinar rejeitos, né? Somente rejeitos aos aterros, promover a reciclagem, a compostagem, assim por diante. Essa é a qualidade do composto, porque, basicamente, o quê? Não existe uma eficiência na coleta seletiva. Grande parte dos materiais acabam sendo misturados. E aí, o que poderia ser algo super eficiente, uma tecnologia excelente, o que nós temos é uma baixa eficiência do que foi contratado. E tudo acaba virando, hoje, o composto derivado o combustível derivado de resíduo, que é o CDR. O professor Pimenta vai poder falar como expert em relação a isso tudo, que hoje consome 86,4% dos resíduos, 8,6% só, daí acabam sendo rejeito, mas isso, que seria o tratamento mecânico biológico, acaba ficando prejudicado, com biodigestores sequer implantados, e mesmo que entrem em funcionamento, com aquela qualidade do resíduo, a chance de funcionar realmente é muito remota. E a questão de uma manifestação recente em relação à Implasa, da obrigatoriedade, por exemplo, do município de se inserir nesse contexto da regionalização e, em relação às suas políticas, discutir isso no âmbito do Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração Urbana de Piracicaba. Peço desculpa por ter extrapolado. Obrigada, gente. Fico à disposição para os debates.
Bom, boa noite a aquelas e aqueles que chegaram depois, acho que foi bastante gente aí. Nós extrapolamos um pouquinho, mas não tem como não concluir. Eu dei o desconto também aí do aparelho, mas mesmo assim, eu acho que a gente vai ter que fazer o mesmo com os outros expositores, podendo estender até 5 minutos. Eu já estou vendo um jeito de reduzir depois, passar direto as perguntas para os participantes e não na rodada. Mas, sem querer tomar tempo, mas eu precisaria aqui falar da doutora Alexandra, que acho que a maioria de Piracicaba conhece, mas é importante também colocar que ela é graduada, claro, em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre também em Direito Ambiental, aqui pela Metodista, ingressou no Ministério Público em 1996 e, atualmente, é a nossa promotora de justiça em Piracicaba, atua junto ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, é professora do curso de especialização de Direito Ambiental da Unimep e, no âmbito do direito ambiental, desenvolveu pesquisas sobre resíduos industriais perigosos e sua gestão no setor produtivo industrial. E ela possui uma ampla atuação profissional nessa área de gestão também de recursos hídricos, né? E agora nós contamos aqui com o professor Pimenta Freire, que nos dá a honra aqui de sua participação também. Ele que é especialista em meio ambiente e sociedade pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, graduado em Tecnologia de Processos de Produção pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, coordenador da pós-graduação e professor da Escola de Pós-Graduação da FESP também, Fundação de Escola de Sociologia de São Paulo, pesquisador e coordenador de pesquisas, aqui de vários órgãos, experiência na área de engenharia de produção, ênfase em gestão ambiental, atuando principalmente nos temas políticas públicas de saneamento, planos municipais e regionais de saneamento básico, gestão de resíduos sólidos urbanos, resíduos de serviços de saúde, resíduos da construção civil, estudo de viabilidade técnico e econômica para parcerias público-privadas, governança e gestão de bacias hidrográficas, estruturação, implantação e gestão de qualidade em serviços de saneamento. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora. Uma grande satisfação estar aqui e com vocês. Boa noite, doutora Alessandra. Falar depois de você é sempre uma grande satisfação. Primeiro que você aborda todas as questões e deixa muito fácil para a gente, né? A gente vai ficando velho, então a ficha de trabalho vai ficando grande, gente, mas não é nada especial, não. Eu trabalho há cerca de quase 30 anos com resíduos, né? Eu estou na hora de aposentar, mas é uma questão que envolve a gente tanto que a gente nunca vê a hora de aposentar. Quando você pensa que você vai aposentar, tem logo um novo desafio, né? E eu venho militando nessa área muito, então a gente fica um pouco realmente ansioso, né, de ver as coisas não mudarem no Brasil, doutora Alessandra. Eu acho que a gente fica sempre muito... mas a gente que é mais velho, por exemplo, no meu caso, mais antigo, né, nós vimos uma situação muito pior. Eu venho de uma época em que resíduos de serviço de saúde, por exemplo, a gente encontrava em qualquer lugar, em qualquer esquina de uma periferia de uma cidade aqui no estado de São Paulo, né? Nós, nos últimos 20, 25 anos, avançamos muito, muito aquém do que nós desejamos, né? Mas houve, sim, uma evolução. Resíduos não é uma questão fácil para nenhuma sociedade no mundo hoje, né? Não só porque depende de recursos, mas também porque depende de legislação, instituição, mas principalmente porque depende de uma mudança de cultura. Uma mudança, quando a gente pensa em mudança de cultura, a gente pensa sempre na sociedade, mas é uma mudança de cultura do próprio Estado, da relação dos cidadãos com o Estado, a questão da cidadania, né? Um tema que a gente precisa avançar muito nesse país, né? Mas eu vou direto ao tema, que é 15 minutos, eu não posso aqui me alongar. E eu ia tocar em várias questões que a doutora Alessandra, felizmente, já abordou de forma muito bem. Eu vou pegar algumas questões específicas que eu acho que é muito presente hoje na nossa discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Primeiro, eu nem vou tocar aqui em todos os princípios que a 12305 trouxeram, né? Mas a doutora Alessandra tocou num que é fundamental. Ela trouxe um conceito muito novo para nós, a questão dos rejeitos,
né? Até então, nós sequer sabíamos o que eram esses rejeitos. A partir de então, nós temos um conceito novo, né, que não é só lixo, é rejeito. Aquilo que realmente não tem condição de ser aproveitado e ser levado para os aterros sanitários. Talvez, nesse conceito, ela já definiu uma série de questões que tem que ser feita, a própria hierarquia da política, né, para que a gente cumpra esse princípio da política, né? Então, ela veio para enfrentar qual situação? Essa é a situação que ela veio. Os lixões que nós tínhamos, e temos ainda muito nesse país, mais da metade do país ainda dispõe seus resíduos em lixões, né? Mesmo no estado, que nem o estado de São Paulo, que nós temos uma situação muito mais avançada, nós ainda temos muitos lixões, e temos uma situação em que muitos aterros municipais, né, públicos estão se encerrando, e nós estamos caminhando para uma situação de ficar dependente de poucos aterros privados no Estado. É uma situação extremamente preocupante, com um índice de reciclagem extremamente pequeno, sendo feito, muitas das vezes, em situações extremamente precárias, né? A gente, muitas vezes, evolui do lixão, mas trazemos o lixão para dentro de um galpão e é como se estivéssemos resolvendo o problema da nossa reciclagem, né? E, ao longo desses anos, eu tenho tido muita decepção e discutido muito como avançar na questão da reciclagem, por que o nosso país não sai de 2%, 3%. Com esse tipo de estrutura, né, com essas propostas que a gente tem tido para as nossas reciclagens, jamais nós vamos conseguir ultrapassar os índices de 2%, 3%, que está muito aquém de qualquer expectativa que a gente possa ter com a reciclagem. E, nesse sentido, é que eu venho trabalhando alguns projetos, né? Então, nós temos que mudar esse paradigma. Não basta melhorar um pouco essa situação de reciclagem para a gente começar a ter, efetivamente, a reciclagem no Brasil. Um dos projetos que eu venho trabalhando, né, que eu trabalhei muito e que a gente implantou, foi um projeto como a gente melhorar essa situação. O que precisa ser feito, né, para que um programa de reciclagem seja realmente efetivo, consiga reciclar em quantidades razoáveis, né, e em condições também ambientais e de salubridade correta. Nós precisamos pensar um novo modelo, né? Nesse sentido, ao fazer o plano de São Bernardo do Campo, eu vou passar em todas essas discussões aqui, porque a doutora Alessandra já colocou, eu vou direto ao tema que eu queria trazer, né? Nós entendemos que não dá mais para a gente pensar numa coleta, numa reciclagem, naqueles outros termos. É preciso que a gente pense, né? Não dá para pensar que uma central de triagem, com 50, 60 pessoas, fazendo 6, 7 toneladas por dia, possa resolver qualquer problema de reciclagem no Brasil, né? Nós temos que pensar em situações, né, primeiro, para que seja efetiva, em estruturas que possam reciclar 60, 70, 80 com cooperativa. Esse aqui é um projeto que buscou construir nesse sentido. E não basta pensar na quantidade, a gente precisa pensar nas condições de trabalho que a gente está dando para o pessoal aqui dentro de uma central de triagem. Essa é uma central de triagem que foi montada em São Bernardo do Campo, semiautomática, para ser tocada por uma cooperativa, com uma capacidade nominal de 90 toneladas dia, que chegou a ser operada por 50, 60 toneladas dia, né, por uma cooperativa, né? Hoje ela está precarizada, eu vou falar sobre isso depois, a descontinuidade das políticas. Mas o que nós temos aqui? Primeiro, né, eu vou avançar um pouco, depois eu volto, porque tem uma foto. O lixo, os resíduos, quando chega, né, normalmente a gente joga em cima de uma esteira. Existem diversos equipamentos, né, que permite que, antes da gente colocar ele para uma triagem, por exemplo, existe um trommel, que é esses equipamentos. Gente, eu estou apanhando aqui do. Esses rotativos aqui, exatamente esse equipamento aqui, que ele consegue abrir os sacos, ele consegue fazer um primeiro peneiramento do lixo, do resíduo, para quando ele chega numa esteira de triagem, por exemplo, né, esse material já não é mais lixo, ele é material reciclável, né? E a gente tem equipamento que melhora muito essas condições de trabalho. Então, não só em termos de pré-seleção, mas, por exemplo, a forma de trabalhar. Não sei se vocês estão vendo aqui,
né? Aqui nós temos os triadores, numa situação elevada. Esse material já passou por um peneiramento antes, tirou tudo quanto é resíduo, resquícios de resíduo orgânico, vidros quebrados, coisa desse tipo. Um equipamento desse daqui não é muito mais caro, né, uma estrutura dessa daqui, do que uma central que a gente tem normalmente nos nossos municípios, né, que custa 2, 3 milhões. Essa central, o investimento dela foi 5 a 7 milhões, mais ou menos, que foi feito, né? Aqui é possível pensar numa estrutura tocada por uma cooperativa, né? Por que eu estou colocando isso? Porque tem muito projeto que traz hoje, por exemplo, a cidade de São Paulo investiu num projeto de 50 milhões, uma central automatizada que não funciona, né? Por quê? Porque não funciona porque não está adaptado ao nosso resíduo, não prevê o trabalho das cooperativas, né? Então, existem soluções tecnológicas, nós já estamos experimentando isso no nosso país, né, de forma muito precária, e, principalmente, a grande dificuldade não é a solução tecnológica, mas a grande dificuldade nossa é estruturar essas políticas de uma forma permanente. Mas, para isso, também, a Política Nacional nos deu o instrumento. Qual que é o instrumento? Os nossos planos, os planos municipais de resíduos sólidos. Porém, se a gente for analisar, 98% desses planos, muitos dos quais eu fiz, então está aqui uma autocrítica, né, eles não nos dão o elemento para organizar, nos dão todas as definições para a gente organizar uma política municipal. Por quê? Porque eles foram feitos num momento, em muitos casos, que a gente não tinha ainda informações sobre a nossa própria situação de resíduo. Segundo, muito mais para atender a legislação, de ter o seu plano, do que de criar soluções efetivas. Terceiro, sempre reproduzindo situações que já existiam nos municípios, ou ampliando, nós temos uma central, vamos criar 2 centrais, sem discutir efetivamente uma solução, né, para a questão dos resíduos. E aí eu remeto a uma situação que a gente tem que começar a pensar, porque se o nosso instrumento para mudar essa situação, dar perenidade, continuidade a essas políticas, são os planos, se é esse o instrumento que vai nos dar os elementos técnicos para a gente fazer o controle social, como é que a gente controla o que a prefeitura vai fazer? É através do processo de elaboração do próprio plano municipal, né? Então, se é ele, como nós vamos mudar essa situação, né? Principalmente agora, por exemplo, nós cumprimos a primeira missão no Brasil de elaborar, não elaboramos ainda todos os planos, 50%, nós vamos entrar numa fase de revisão. Nós vamos entrar numa fase de construir outros instrumentos de planejamento, a doutora falou muito bem aqui, que são os planos regionais, né? Nós estamos entrando numa situação, para resolver algumas situações, nós não podemos mais abrir mão de lançar mão de alguns instrumentos, por exemplo, a questão do consorciamento, né? E isso tudo acontece agora, nas revisões dos nossos planos e na possibilidade, inclusive, de construção desses planos regionais. Então, nós temos um grande desafio aqui, agora colocado para a gente mudar esse paradigma. Então, em relação à coleta seletiva e à reciclagem, sim, mas em relação também aos outros processos de tratamento que está aí colocado, né? E qual que é o grande desafio, qual que é a grande questão que a gente devia se colocar hoje? Eu sei que aqui na região estamos discutindo o plano regional, tá? Eu vou acelerar, né? Nós temos que discutir efetivamente quais são os projetos regionais que vão dar conta dessa questão de resíduos. Não dá para pensar a questão do aterro só por Piracicaba, a questão do tratamento só por Piracicaba. A questão da reciclagem não pode ser pensada num único município, né? Então, aqui nós temos uma possibilidade de pensar essa questão com toda a região, em função de volume. Mas tem uma questão, aí partindo para a conclusão, porque o debate vai ser muito bom, que eu queria trazer esse debate, doutora Alessandra, é a seguinte: se nós não resolvermos a grande questão econômica que está por trás do paradigma do resíduo, nós não vamos caminhar. O custo de qualquer sistema de coleta seletiva, triagem, é muito maior do que de um aterro sanitário. O processo de compostagem é mais caro. E o recurso para isso virá de onde, né? A questão da logística reversa. Ou nós, efetivamente, responsabilizamos as empresas que produzem, especialmente as embalagens nesse país, né, pelo custo adicional que nós teremos em reciclar o material
que advém desses produtos, ou nós não vamos ter recurso para implantar os programas de coleta seletiva. O industrial que produz cerveja, por exemplo, ele tem toda a liberdade para definir se a garrafa dele vai ser retornável ou não. Mas ele tem que ter o ônus, se ela não for retornável, de arcar com esse custo da embalagem não retornável. Né? O último estudo que eu fiz para um plano regional do ABC, fora o alumínio e o PET, nenhum material, né, a comercialização de nenhum material reciclável paga sequer o custo operacional de triar esses materiais. Eu não estou falando do investimento de central, eu não estou falando do custo de coleta, estou falando do custo de triagem. O papelão não se paga, o vidro muito menos ainda. Né? Então, ou nós criamos as condições econômicas para fazer essa reciclagem, ou quem vai pagar o preço disso é a sociedade. Por exemplo, eu não bebo cerveja, por que eu vou pagar o custo de uma embalagem que não é retornável de cerveja? Se o fabricante poderia ter a opção, inclusive, de lançar um produto com a embalagem retornável. Isso não tem justiça fiscal nisso daí. A outra situação, né, como que o município vai buscar recursos novos, de que fonte, né, para pagar esses novos desafios da política nacional, né, se não for através dessa responsabilização. Essa responsabilização existe no mundo todo. Nós não estamos inventando a roda aqui. Qualquer país da Europa que conseguiu sair de 5% e foi para 25%, 30% de reciclagem de embalagens, eles aplicaram uma política onde a responsabilidade do fabricante que produz aquele determinado produto, ela é fundamental para cobrir esses recursos. Isso que nós estamos fazendo aí, chamando de acordos setoriais, chamando os empresários para conversar, para dar camiseta para a cooperativa, prensa para a cooperativa, educação ambiental para a cooperativa, isso é um grande engodo. Nós estamos enganando a população que, através desse instrumento, nós vamos realmente fazer a coleta seletiva. Tem que ser obrigatório. Né? É um tributo que o empresário tem por gerar um resíduo que terá um custo a mais para a sociedade. Isso é no mundo todo. Né? Nós precisamos definir como ele vai fazer isso. Então, isso, para mim, é fundamental. Enquanto a gente não resolver isso, a gente não vai ter recurso. Aí pode falar, mas o problema é educação ambiental. É sim. Quando a gente faz uma casa, né, se não tiver água, a gente não vai viver. Se a gente não tiver educação ambiental, a gente não vai ter reciclagem. Mas, se não tiver a casa, a estrutura, nós não vamos ter a água também lá. Não adianta a gente querer pensar antes na água, a educação ambiental. Todo mundo fala educação ambiental. Temos que saber como, de que forma nós vamos estruturar essa política em cada município de uma forma efetiva. Os instrumentos estão dados. São os planos e o que está na legislação, que é uma das legislações mais modernas. A nossa legislação se inspirou no que há de mais moderno no mundo em termos de gestão de resíduos. Só que, para aplicá-la, é preciso que os instrumentos dela sejam aplicados. Então, responsabilidade estendida do produtor. Nós temos, sim, a responsabilidade compartilhada, mas essa é uma forma de distribuir, não o ônus, não o total do ônus. O ônus econômico é de quem produz. Nós temos um princípio em todas as políticas ambientais que é do poluidor-pagador. Ou nós fazemos isso funcionar em todas as dimensões, ou nós nunca vamos avançar na nossa política de resíduos sólidos. O gerador de resíduo da construção civil, ele tem que pagar por esse resíduo. Resíduo de serviço de saúde, da mesma forma. As empresas, comércio que geram mais resíduo, não pode pagar a mesma coisa que o cidadão comum que faz a sua reciclagem, que gera pouco. Ele ganha dinheiro da atividade de geração de resíduos, um bar, uma pizzaria. Nós temos que ter tributação adequada para esses casos. É o princípio do poluidor-pagador. Quanto mais gera, mais se paga. O contrário do que a gente tem, a doutora citou aqui, hoje nós temos uma política, em vez de uma política reversa, nós temos uma política odiosa, né, do ponto de vista dos princípios da política. Quanto mais se gera, mais lucro dá para a empresa que opera esse sistema. Né? Então, nós falamos que é a logística perversa. Né? A lógica que está colocada é a logística perversa. Quanto mais lixo, muitos ganham mais dinheiro e nós continuamos
nos chafurdando na questão dos resíduos. Eu vou ficar por aqui, porque eu acho que o debate vai trazer outras questões, e tentando obedecer o tempo. Obrigado a todos. Engenheiro civil, graduado aqui na Escola de Engenharia de Piracicaba, que é responsável pelo gerenciamento de resíduos sólidos da SEDEMA, na Prefeitura Municipal de Piracicaba, desde 2006. E também a Celise de Oliveira Romanini, falando sobre explanação do processo de construção e aspectos relevantes do PMGIRS Piracicaba. Ela é assistente social, graduada na FIME, especialista em gerenciamento ambiental pela Exalc, aqui USP, chefe da divisão de resíduos sólidos da SEDEMA, na nossa Prefeitura Municipal de Piracicaba. Obrigada. Eu vou sinalizando aqui o tempo. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Muitos de vocês eu já conheço, né? Nós já tivemos alguma convivência ou já nos encontramos por aí. Vai ser difícil. A promotora me passou agora o microfone e falou: quero ver agora, vamos lá. Falar depois da doutora Alexandra e do professor Pimenta é muito difícil. Eu gostaria que até fosse a primeira na ordem aí da fala para continuar. Mas vamos lá. Eu comecei com caminhos e desafios, porque depois eu vou estar entrando, né, na fala lá Foi organizada essa apresentação da seguinte forma. Eu vou ficar aqui, olha, só para não ficar atrapalhando. Resíduos sólidos no mundo, no Brasil, Estado de São Paulo. Ah, tá. E resíduos sólidos aqui. E resíduos sólidos em Piracicaba. Então, desculpa aí se eu ficar na frente de alguém, tá? Eu vou focar mais em resíduos sólidos no município, mas vou passar de uma forma geral. Bom, resíduos sólidos no mundo, com alguns países tratam seus resíduos, né? Aí a gente tem a Alemanha, que ela é campeã mundial em reciclagem aí. Lixo zero, né? E isso eu coloquei sempre as fontes, né, para que todo mundo possa depois estar fazendo alguma pesquisa se tiver interesse. E numa revista aí de economia da Europa, nós temos aí, eu não tenho, deixa eu ver se eu consigo, não. Nós temos aí em verde os países que mais fazem a reciclagem, e azul os medianos, e os vermelhos rosados os que menos fazem. Não vai adiantar procurar, que o Brasil não está aí. Aí nós temos aí os resíduos sólidos no Brasil, né? Isso foi uma matéria que saiu no site da Secretaria de Energia e Mineração, onde fala que, caso o país, né, fizesse direitinho o papel da separação do seu resíduo, do seu lixo, né, de materiais recicláveis e tudo mais, e fizesse o gerenciamento dos resíduos sólidos, como manda a lei, 30% do Brasil seria abastecido com a geração de energia proveniente do lixo. Gente, eu vou falar resíduos sólidos. Eu falei lixo somente aqui, mas depois da legislação de 2010 não existe mais o termo lixo. É só resíduos sólidos. Aí vocês vão encontrar também recicláveis e rejeitos. Aí tem resíduos sólidos no Brasil. Nós tivemos aqui uma pesquisa, né, que foi feito, a PNUD que solicitou, foi feito pela Arcades, que é o potencial de geração de energia elétrica a partir de resíduos de saneamento, que é lixo e esgoto, né? Então, porque nesse potencial, nesse levantamento, eles colocaram que a forma mais fácil de trabalhar com energia elétrica é se tivesse consórcio e aglomerados urbanos trabalhando em consórcios. Por que isso? Porque o compartilhamento de soluções e problemas comuns vão ser resolvidos dentro desses consórcios, aperfeiçoamento da capacidade técnica, gerencial, financeira, redução da área afetadas por aterros. Foi o que o professor falou, a doutora também falou, racionalização do uso de equipamentos, mão de obra, a adesão dos municípios que ainda não têm nenhum tipo de tratamento de resíduos, o aumento de chances de obter maiores recursos e, o mais importante, a viabilidade econômica para a captura, queima, geração de energia elétrica, que possibilitando um mecanismo de desenvolvimento limpo. Ainda no Brasil, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, ele também coloca ali induzir a compostagem, aproveitamento energético do biogás,
gerado, ou em biodigestores, em aterros sanitários, desenvolvimento de outras tecnologias visando a geração de energia a partir da parcela dos resíduos sólidos urbanos. Aí continua. Agora eu estou vindo mais para o estado de São Paulo. Aí nós tivemos a Termo Verde, ela foi inaugurada em setembro de 2016. É a 7ª usina de biogás movido de resíduos sólidos urbanos no estado de São Paulo. Aí, nesse site, foi falado que ela é uma das maiores aí do mundo, né? Porque ela gera 29,5 mega. Aí, resíduos sólidos no estado de São Paulo. Esse é o nosso mapa do estado de São Paulo. Vou mostrar aqui, tá? Em 2014, os 645 municípios do estado de São Paulo, 429 apresentaram o PMGIRS ou Plano de Saneamento. Aí, Piracicaba está aqui, esse verdinho. Agora eu vou focar um pouquinho mais aqui. Resíduos sólidos no município de Piracicaba, né? Piracicaba ela está em primeiro lugar entre os 14 municípios que conseguiram a pontuação da ABS, né, na questão de tratamento de esgoto, água e resíduos sólidos. Nós trabalhamos com resíduos sólidos de duas formas, a forma de gestão de gerenciamento. Na gestão, nós temos o PMGIRS. Nós classificamos em 14 tipos de resíduos. É importante falar que o PMGIRS, aqui em Piracicaba, ele foi construído por representantes da sociedade civil organizada, representantes do poder público, representantes da CIP, indústria, e representantes... Oi? Já falei. Das universidades. Alguém me falou aqui. O Ludmar ele vai estar falando mais os números, eu vou estar falando mais a forma de trabalho, tá bom? Dentro dessas representações, a maioria é a sociedade civil organizada, a minoria é o poder público municipal. E nós trabalhamos com 5 grupos de atuação. Esses GTs são grupos de trabalho. Então, grupo de trabalho da gestão municipal, logística reversa, educação ambiental, PGRS, vocês sabem o que é PGRS? É Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos Empreendimentos. É a mesma lei que exige que a gente faça o PMGIRS, que é o municipal, exige também que os empreendimentos tenham o PGRS, e o Transparência Pública. Aí, dentro ainda da gestão, a gente tem a parte de licenciamento ambiental e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos que nos auxiliam no licenciamento ambiental. Só que a lei do PGRS ainda não acho que nem foi encaminhado pela segunda vez, né? Nós tivemos o primeiro encaminhamento para a Câmara, voltou para a correção, e agora a gente vai encaminhar pela segunda vez. No gerenciamento, nós temos o PMGIRS, né, que são 8 resíduos ali, que são só da responsabilidade do poder público municipal. Então, tem 14, 8 é da responsabilidade do poder público municipal. Alguns desses citados aí, eles podem ser da logística, vamos falar, partes de logística reversa, depende de como é visto. Então, nós temos o domiciliar, coleta seletiva, cata-cacareco, construção civil, limpeza urbana, resíduos cemiteriais, serviço de saúde e de saneamento. Como que foi construído o PMGIRS de Piracicaba? A gente já tinha um plano de resíduos dentro do plano de saneamento, que são 4, né? E o plano de resíduos faz parte do plano de saneamento. Aí veio o PMGIRS, em 2010, que ele é mais restritivo. Então, nós revisamos o plano de saneamento na parte de resíduos sólidos e fizemos o plano municipal. É uma comissão, como eu falei, criada por um decreto. Essa comissão escolheu a metodologia para trabalhar com 14 tipos de resíduos. Desses resíduos saíram 31 diretrizes, metas, ações, indicadores, que eu acho que são 27. Aí nós temos o decreto municipal, onde a gente formalizou o PMGIRS e foi encaminhado para a Secretaria do Estado. Só para isso está no site da Secretaria, tá? Tem como todo mundo puxar e acompanhar. Aí é só para saber como foi montado, né? O volume 1 tem a caracterização, diagnóstico, diretrizes, metas, ações, tudo o que pede a gestão do plano. E o 2 tem o decreto de nomeação da comissão, minuta de contrato, mapas de coletas, convênios.
Aí ele foi encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, onde teve aí uma avaliação positiva, né, que foi um plano elaborado conforme a lei e que pode servir de estrutura para outras referências, né. Ainda dentro da gestão, o município de Piracicaba ele tem um PPP, que a promotora já comentou, é uma parceria público-privada. A lei de parceria público-privada é uma lei federal, que é aquela que está citada ali em cima, 11.079 de 2004. Por que foi PPP? Foi uma solicitação do Tribunal de Contas que fosse feito desta forma. A empresa vencedora Piracicaba Ambiental S.A. assinou o contrato em agosto de 2012, para 20 anos de concessão, podendo ficar mais 15. Está incluso serviço de limpeza pública, manejo de resíduos sólidos, implantação da central de tratamento de resíduos Palmeiras, remediação e encerramento do aterro sanitário do Pau Queimado, o antigo aterro. Dentro do gerenciamento, nós temos resíduos sólidos domiciliares, que tem a triagem mecânica, ferrosos, peneira rotativa, o que pode estar saindo composto, a triagem manual, que é materiais recicláveis no lixo domiciliar, e o combustível derivado de resíduo de maior poder calorífico. Também sai os rejeitos, que vai para aterro. Não vai dar tempo. Dentro do gerenciamento, ainda, a gente tem a coleta seletiva porta a porta, né? Nós fizemos um estudo gravimétrico, onde 36% do material do lixo domiciliar é passível de reciclagem, do lixo domiciliar mesmo, passível de reciclagem, 18% é o rejeito e 46% orgânico. Aí esse material vai para a cooperativa, tem a triagem, a comercialização e o rejeito. Resíduos do programa Catacacareco. São móveis, né? Sofás, colchões. Então, um tempinho atrás, ele estava sendo aterrado, e aí a gente já tinha previsto fazer uma triagem desse material. Ela começou já a acontecer no final do ano passado, onde tem uma desmontagem, materiais passíveis de reciclagem, rejeito e as madeiras, que são trituradas. Resíduos de construção civil. O resíduo de construção civil, posso 5 minutos, né? Vou tentar. Porque ele trouxe mais os indicadores, números. Então, pode a gente apresentar isso na hora da discussão, os números. Então, assim, os resíduos de construção civil, ele tem 2 modos de trabalhar. Tem o que faz o gerenciamento pelo Poder Público Municipal e o que o Poder Público Municipal fiscaliza, que são aqueles que são os comerciantes que trabalham com isso. Então, nós temos aí, tínhamos 5 ecopontos. Hoje, a gente tem 8. Até 2024, é para ter 13 ecopontos. Isso perante o PMGIRS. A população vai e entrega os resíduos lá no ecoponto, são separados, madeira de um lado, resíduo de construção civil do outro, rejeito do outro. Ali também a gente aproveitou e colocou coletores de pilhas, lâmpadas, vou falar um pouquinho mais para frente. E, onde não dá para colocar ecoponto, não tem espaço, mas há necessidade, a gente trabalha com as caçambas estacionárias, onde a população pode estar levando o seu rejeito e é recolhido depois pelo sistema de gerenciamento do Poder Público Municipal. A fiscalização que acontece, ela é online. Todas essas caçambas têm uma numeração. Então, quando ela sai da empresa para ir para um determinado local, eles têm que avisar que está indo para um determinado endereço. Tem uma quantidade de tempo que é permitido ficar. Se ficar em vaga de carro, né, é tempo menor. Se ficar dentro da onde está sendo feito a obra, é um tempo maior. Mas aí, quando ela vai entregar, só tem 3 locais de entrega no município, né? Aí, assim que ela entra nesse local, a responsabilidade de quem está recebendo em comunicar à prefeitura que a caçamba número tal está entrando em determinado local. Também é uma forma de fiscalizar esse certificado de transporte de resíduos, que os grandes empreendimentos todos têm que estar preenchendo. E as residências, né, com uma certa metragem, ela tem que comprovar, através desse transporte de resíduos, para onde foi encaminhado os resíduos dela na hora de tirar o habite-se. Resíduos de limpeza urbana são os de córregos, limpeza de área verde, capinação, RCC, rejeitos, e resíduos de poda e corte de árvores. O que está acontecendo muito, né, é o trabalho com córregos, ultimamente. Infelizmente,
A população, mesmo tendo o serviço de coleta de resíduo urbano, de coleta seletiva, ainda e também os ecopontos, ainda descartam em áreas irregulares. O de capinação e poda e corte de árvore, ele já tem uma destinação de acordo com a política nacional. O gerenciamento de resíduos cemiteriais e os resíduos de serviço de saúde. Quando eu comentei lá atrás resíduos de serviço de saúde, é que não está no artigo 33 da Política Nacional a questão dos medicamentos, mas eles são resíduos não equiparados com resíduos sólidos urbanos e são realizados em laboratórios. Então, tem aí alguma discussão nesse caminho de ser resíduo também de logística reversa, apesar de não estar linkado lá. Alguns municípios, eles, mediante uma taxa, né, do poluidor gerador, ele trata os resíduos, ou então ele cobra uma comprovação de que o gerador destinou corretamente seu resíduo. Aqui em Piracicaba, nós que fazemos o destino, a prefeitura. Resíduos de serviço de saneamento, que é o tratamento do lodo da água e do esgoto. Saiu aqui uma pesquisa do PCJ, onde 60% do lodo de esgoto vai para aterro, né? 17% são dados indisponíveis, 4% outro mais aterro e 19% na agricultura. Acabou, né? Resíduos de logística reversa. Apesar da gente saber que, enquanto município, não deveríamos fazer o destino desse tipo de resíduo, mas, enquanto a política nacional também não se concretiza nessa questão da logística reversa, fica difícil para trabalhar, porque esses resíduos eles atrapalham qualquer processo, né? Aí nós temos os resíduos eletroeletrônicos, os de pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus. Aí, de pneus, somente de pneus, você quer falar? Foi somente resíduos de pneus, até o momento, né? Nós entramos, enquanto Procuradoria Jurídica, com um documento lá na Reciclanip, solicitando que eles façam realmente a logística reversa e mostrando qual o gasto que a gente tem em relação a pneus, que é o menor de todos aí, acho que é o que menos, né, de pneus no município, que a gente aluga um barracão, a gente disponibiliza os caminhões que faz a logística para recolher e centralizar nesse barracão. Nós temos funcionários lá, quando carrega o caminhão, são nossos funcionários que carregam. Então, a gente computou lá um custo, enquanto a prefeitura gasta, e disponibilizamos para eles. Só que isso foi, acho, no primeiro semestre, maio, março. Então, infelizmente, não tivemos nenhum retorno. O que precisa? Precisa ter mais força, talvez, política, mais força de outros municípios em conjunto. É um desafio. Aí tem o site para consultar o plano. Todos esses resíduos que eu citei, a quantidade deles, o quanto por mês é coletado, além de estar no site do IPLAP, está no site da SEDEMA. Então, se entrar lá no site, você vai poder acompanhar todo o serviço. Tem mapa de coleta, tudo disponibilizado no site. Endereços de ecopontos. É isso. Bom, obrigada, Celise, Edmur também. Nós vamos para a segunda parte. Nós chamamos, então, os nossos participantes, a doutora Alexandra, o professor Pimenta, Edmur, engenheiro Edmur, também a Celise, para que sentem aqui conosco. E, se eles concordarem, porque a gente adiantou um pouquinho, mas nós sabemos que isso foi necessário, nós iríamos fazer uma fase agora, onde eles perguntariam entre eles. Mas nós sabemos que está com uma plateia bastante... A gente está com a sala aqui bastante cheia e eu acho que nós vamos abrir, então, se vocês concordarem, então nós eliminaríamos essa parte para ir direto aí às perguntas. Nós temos aqui a Érica, também está a Silvia ali atrás, acho que a Aline estava aí também. Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte, gente, nós pedimos, a Aline está ali, a Érica ali, fazer bloco de 3, 4 questões. Eu não vou colocar os principais pontos que cada um abordou aqui, eu acho que a gente vai direto. Só que nós pedimos, assim, no máximo, estourando 1 minuto, e bastante objetivo. É só a pergunta, nome, empresa ou instituição, enfim. E a pergunta direto, porque se a gente estender, se um estender muito, vai tirar a oportunidade de outro, né? Então, os primeiros aí que se prontificarem, vou fazer bloco de 4. Tá.
Bom, então eu sou Roberto, eu sou hoje aqui representante do Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba e sou especialista na área de gestão de sustentabilidade. Então, rapidamente, para a gente fazer um bate-bola rápido, eu vou começar fazendo uma pergunta ao CEDEMA, especificamente perguntas rápidas, objetivas e respostas rápidas e francas e objetivas também. A primeira é o seguinte: o que está sendo feito com a gestão dos resíduos sólidos de serviços de saúde? A gestão disso. Problema seríssimo. Saúde. Segundo, qual está sendo a gestão da coleta seletiva e o relacionamento com as cooperativas de catadores de resíduos sólidos, não é? E terceiro, rapidinho também, é o seguinte: por que a gente querer participar do consórcio intermunicipal de resíduos sólidos da região de Campinas se nós temos um aglomerado urbano que nos representa aqui? Então, rapidamente, seria isso. Tá, obrigada. Nós vamos juntar, mas eu estou anotando, tá? Então, pode deixar, estou anotando aqui. Quem mais se prontificou? Pode passar aqui já? Boa noite a todas, todos. Meu nome é Matheus, sou estudante de gestão ambiental na Exalc e tenho uma certa experiência com compostagem já, né? E a minha pergunta vai nessa linha, né? Se 50% dos nossos resíduos, para o professor e para a doutora, se 50% praticamente dos nossos resíduos, né, são orgânicos, não seria prioridade, né, dar atenção então a esse tipo de gestão? E outra coisa, né, eu fiz alguns estudos já e vi que a gestão descentralizada de resíduos orgânicos é muito mais eficiente e promissora do que se a gente centralizar tudo numa central, né, e fazer então essa compostagem, porque nesse caminho, além de energia gasta, a gente vai ter que misturar isso com reciclar, enfim, é muito mais eficiente fazer então uma gestão descentralizada. Então não seria uma solução focar uma política pública para fazer hortas em bairros ou essas usinas de compostagem descentralizadas nos bairros? Boa noite, meu nome é Cristiano, do Centro Comunitário da Casa do Hip Hop. Gostaria de parabenizar, felicitar a Escola do Legislativo por esses debates. Gostaria de denunciar a não participação da nossa querida empresa em nenhum dos debates da coletora do lixo. Eles nunca vão. Falei para a Silvia, convida eles, Silvia. Vamos ver se vocês convidarem, eles vêm. E eles não vieram, né? Então, eles não abrem os dados, eles não falam, já mostra o bom caráter. Reforçar ali a Matheus, né? Como que se daria a questão do aglomerado se também está previsto a questão da gestão na fonte? Né? Como que dialoga essas duas coisas? Aí gostaria, em relação a uma pergunta direta, no ano passado teve o pessoal da Federal do Santa Catarina aqui, do projeto Revolução dos Baldinhos, que está um pouco conhecido, que inclusive o Ministério do Meio Ambiente tem parceria na produção de materiais que versa sobre compostagem. E eles vieram nos falar da possibilidade de a cooperativa, quem estiver gerenciando o resíduo na localidade, de receber por essa gestão, né, e não só ficar com o valor agregado do material, mas receber também o mesmo que essa empresa hoje, por exemplo, receberia. Se isso é factível, se existe essa possibilidade, assim como o município poderia receber das empresas por estar fazendo a gestão da logística reversa, se a cooperativa poderia estar recebendo, sei lá, se da empresa ou do município, e como isto se daria na prática aqui no nosso município. Vamos dizer que eu gerencie 10 toneladas e comprove isso, como que eu poderia, como associação, como cooperativa, receber por tonelada de lixo? Ludimar, quanto é a tonelada? Quanto o município paga pela tonelada hoje? Aí, depois, responder. Cristiano, para quem que é a pergunta? Para você direcionou? São duas? Tá. Uma para o Ludimar. E a primeira, do aglomerado e gestão na fonte? E ali para o professor Pimenta e para a doutora Alexandra.
E para a doutora Alexandra, em relação... Como que está a questão que saiu no jornal em relação aos aditivos de contrato com a empresa Estre? Que saiu lá que o Ministério Público está em cima de algumas pessoas, de alguns políticos. Ok? Tá. Pessoal, eu acho que tem 3 bem completas aqui. Vamos juntar essas 3 e a gente já passa para a segunda rodada. E nós pedimos, eu sei que o tema é extenso, mas nós temos também um tempo, o SESC fecha às 10, né? Então, nós vamos ter que administrar isso. Dando uma recapitulada, eu acho que eu vou primeiro aqui, então, para a doutora Alexandre e o professor Pimenta, porque eu acho que vocês complementam depois. Tem a pergunta do Matheus para os dois sobre a... Preciso acho colocar, né? Prioridade dos orgânicos, já que nós temos 50% orgânicos. E ele faz uma segunda pergunta sobre essa políticas públicas desses orgânicos não ter uma única central. Essa foi do Matheus, e tem mais uma, que é a questão do aglomerado e a gestão na fonte. Pode ser? Sim. Bom, parabéns pelas perguntas, pelo debate. É muito bom a gente ver todo esse envolvimento, esse interesse, fora de uma qualquer proposta, discussão de uma audiência pública e tal. Esse tipo de discussão ele mostra um interesse da sociedade em estar discutindo e debatendo esse tema, né? Então, é muito interessante. Vou direto aqui, rápido para a questão da compostagem. Esse é um dos grandes desafios nossos, não só nosso, como do mundo, né? Porém, para a gente resolver a questão do problema do resíduo orgânico, nós vamos ter que envolver a sociedade. Se nós não conseguirmos envolver a comunidade nessa discussão, para que a gente tenha um resíduo orgânico, inclusive, separado na fonte, limpo, nós vamos avançar muito pouco nisso. Nós podemos até fazer a compostagem, mas vamos ter que depois levar ela para o aterro sanitário, transformar ela em CDR, que é o que eles usam fazer, quer dizer, é uma coisa absurda, né? Então, a gente vai ter que avançar. Hoje, a última palavra, Berlim, por exemplo, ele divide a cidade em 10 pedaços para implantar o quê? O que eles chamam de economia circular. Você pegar o resíduo daquele pedaço da cidade, né, e ali dentro você criar soluções, inclusive, não só para a compostagem com as hortas orgânicas. Essa é a solução que Berlim está tendo hoje para os resíduos, né, que talvez seja a proposta mais avançada de gestão, para sair dos 25% para ir para os 50% que eles querem de aproveitamento do resíduo. É esse o caminho, é a gestão local, envolvendo a comunidade, para os diversos resíduos. Nós temos que entender que resíduos, nós temos vários. A embalagem é uma coisa, o orgânico é outra, os resíduos perigosos são outra gestão. Para cada um cabe uma política, né? O problema nosso é que a gente quer criar uma solução, assim, olha, vou dar para uma PPP, a empresa vai vir aqui resolver. Isso não existe, gente. Isso é uma panaceia, achar que sem envolvimento da sociedade, sem envolvimento, sem políticas públicas, sem fiscalização, sem controle social e participação, que a gente vai avançar. Não existe. Então, eu acho que a compostagem é um grande desafio, mas ela vai avançar por aí também, né? Se jogar na mão de uma empresa para ela fazer compostagem, é preciso pensar muito o que ela vai fazer com esse composto, ter regramento para isso. Nós não temos sequer norma hoje ainda para a utilização de composto de resíduos sólidos urbanos na agricultura. É muito precária as nossas normativas ainda, né? E são antigas. Então, nós precisamos avançar muito e é um desafio, mas aqui, é na sociedade que a gente vai ter que resolver isso daí. A questão do consórcio. Pessoal, geração de resíduo não respeita a fronteira do município, né? O cidadão de Limeira vem aqui, compra lixo, compra aqui no shopping, gera o resíduo lá. É o tipo de política pública que ela tem que ser pensada de uma forma regional. Tudo nela é regional. O aterro pode não estar em Piracicaba, pode estar no município vizinho. O município é o titular da gestão, mas a solução passa por um interesse muito maior do que o do próprio município. A gente tem que... Não é um feudo. Infelizmente, os nossos administradores públicos tratam a gestão pública como se ele fosse um senhor feudal. O município é meu feudo. Eu ganhei a eleição aqui, eu mando no lixo, eu mando... Não é essa a visão que se tem que ter. Com essa visão não se resolve a questão dos resíduos sólidos. E consórcio. Aqui no Brasil, a gente cria o consórcio, depois vai discutir o que ele vai fazer.
O processo é o contrário. Você vai consorciar para quê? Vamos definir o que nós vamos fazer consorciadamente, aí eu vou construir o consórcio. Se a gente inverter a lógica, o consórcio nunca vai funcionar. Está lá o consórcio da região do ABC, criado em 1980 ou 90 para resolver problemas gerais, e nunca se conseguiu uma solução efetiva. Então, o consórcio, você não constrói a figura do consórcio, depois você vai buscar o que vai fazer. Vai sim, ó, vamos fazer esse projeto aqui, nós, eu, esse município, o outro. Agora, nós não podemos, necessariamente, não precisamos seguir o recorte do aglomerado. Precisa ver se o interesse efetivo do consórcio está restrito aos municípios que compõem o aglomerado ou não. Nós podemos ter 3 consórcios aqui na região, um consórcio para o resíduo, para compostagem, por exemplo, para criar a solução da compostagem regional, um outro consórcio para resolver o problema de centrais de triagens semi-automatizadas com cooperativas, um consórcio para, por exemplo, a gente fala reciclagem e educação ambiental. Educação ambiental pode ser regional. Por que não? Ter recurso para isso e tal. Então, a gente precisa começar a pensar com mais profundidade essas questões, né? Não podemos construir um consórcio e depois pensar o que ele vai fazer. Infelizmente, tem sido essa prática, na minha opinião, não é correta. Portugal, por exemplo, que avançou muito na solução de seus resíduos a partir do consorciamento, fazia o contrário. Primeiro, vamos definir, precisamos construir aqui um aterro sanitário. Quais os municípios vão querer consorciar nesse aterro sanitário? Precisamos fazer um ecoparque aqui na região, né, para receber resíduos e reciclar. Quais os municípios vão participar? Qual a melhor localização regional para esse equipamento? Né? E quanto que vai custar para essa região? Como vai ser feito o custeio? Tem que inverter a lógica. Se for pela lógica, primeiro construir o consórcio e depois pensar o que vai fazer, na minha opinião, é uma lógica errada. Doutora Alexandra, quer que repita alguma pergunta, só para complementar? Bom, começando por essa questão dos consórcios, vou tentar ser bem breve. Nós já nos posicionamos em relação a essa questão da adesão do município de Piracicaba no consórcio da região metropolitana de Campinas, que é o Consimares, contrariamente, né? Por quê? Algumas razões já expostas pelo professor Pimenta, né? Não existe clareza do porquê que se pretende realizar essa adesão, o que, obviamente, é pelo menos não declarada, porque publicamente já existe o anúncio de que se pretende tornar o Ecoparque de Piracicaba como local de destinação de 30 municípios. Isso é fato, né? Além disso, nós temos um licenciamento em andamento, duplicando a capacidade de atendimento do nosso ecoparque, de 400 toneladas para 1.000 toneladas, justamente para recebimento desses resíduos regionais. Se esse Piracicaba tem vocação para regional, eu acredito que sim, tem vocação para ser regional. Só que, primeiro, nós estamos inseridos no âmbito de uma aglomeração urbana de Piracicaba, que está construindo seu plano de desenvolvimento urbano integrado, pensando na destinação desses municípios reunidos por uma lei estadual numa aglomeração urbana, e onde devem ser discutidas justamente essas questões em relação qual a elaboração de um estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira, em qual escala, para qual finalidade, para quais municípios, porque talvez IPUNA não tenha sentido de trazer até Piracicaba, talvez precise de uma outra solução. Mas não me parece que isso aconteceu. Mais do que isso não tem previsão no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e estamos no âmbito de um contrato de concessão de uma parceria público-privada feita exclusivamente para o município de Piracicaba. Ou seja, temos muitas coisas a serem equacionadas antes da tomada dessa decisão, né? E temos problemas gravíssimos acontecendo nesse ecoparque, né? Algumas imagens, isso nós fizemos recentemente, os técnicos do Ministério Público fizeram uma avaliação de mais de 100 páginas apontando inúmeras irregularidades, né? Uma das questões decorrentes, sobretudo, da falta de planejamento. Adotou-se uma tecnologia alemã
para características que são muito diferentes das condições que nós temos no Brasil. E aí, com esse dispêndio todo já ocorrendo de mais 350 milhões, o fato é que todo esse investimento está sendo para produzir, basicamente, CDR, que é composto derivado de resíduo, que nada mais é do que a secagem do resíduo e a destinação para incineração, coprocessamento em fornos de clink em cimenteira. Então, e prejudicando essa ordem de prioridade. Então, nós somos muito críticos, sim, a forma como essa gestão vem ocorrendo. Essa questão da compostagem, né? Eu concordo, foi colocado pelo Matheus, eu acredito muito mais nessa compostagem realizada de forma descentralizada do que como vem ocorrendo. E até nos diversos encontros que nós temos tido com especialistas, eu acho que é até interessante discutir no âmbito, por exemplo, da revisão do plano municipal, que ocorrerá o ano que vem, que mais conveniente do que a separação e fração úmida e seca, né, que seriam os rejeitos e o reciclável, é a tripla separação, que é orgânico, reciclável e rejeito. Porque, realmente, assim, você não pode misturar o orgânico e depois tentar, novamente, separar. Isso é absolutamente contrário ao que foi do Cristiano colocou. Você tem que ter a redução e a gestão na fonte. Por quê? Essa estrutura feita, parte dessa compostagem já foi abandonada definitivamente, e a outra não funciona e não vai funcionar. Até a compostagem está virando CDR. Até a poda verde está sendo agregada a essa compostagem para virar CDR e ter maior poder calorífico. Então, até a nossa poda verde, que poderia ser algo super puro, fica comprometido, né? Eu estou citando o exemplo de Piracicaba, mas é isso que acontece em muitos municípios. Alguns nem isso têm. Isso, quanto mais nós falamos da questão da coleta seletiva, da reciclagem, de modo geral. Recentemente fizemos uma reunião, eu não preciso citar o nome, mas está na nossa área de aglomeração urbana, que é a central, que, como foi bem colocada ali, não tem água encanada, não tem esgoto. Como é que se pretende dar continuidade, criar uma escala de reciclagem no lugar que não tem abastecimento para os profissionais que estão ali desempenhando uma função pública, né? Então, é algo assim inacreditável. E tem a questão, o que mais foi colocado, hortas, essa questão da compostagem, tudo, concordo plenamente com o que vocês colocaram, que eu acho que poderiam ser soluções viáveis. Só que isso tudo tem que estar no plano municipal de gestão integrada. Por isso que ele é participativo, por isso que acontecem essas revisões periódicas, para que a população possa efetivamente participar e levar as suas reclamações. Tem a questão também do pagamento por tonelada e dos aditivos que foram colocados. Pagamento em relação a isso. Se você tem um contrato que abrange toda a gestão, como hoje acontece, fica mais difícil, viu, Cristiano? Porque, na verdade, esse valor já foi contratado, já foi pago. Hoje se paga 6,5 milhões mês para realizar todas as atividades praticamente relacionadas à gestão dos resíduos, por exemplo, no município. Para se alterar isso implica em revisões contratuais. E isso tem um impacto financeiro. Para se rescindir isso, o ônus para o município e até as possíveis ações de indenizações são grandes. Tá? Então, fica tudo mais complexo. Mas, assim, esses contratos estão sendo adaptados, tanto que se pretendem fazer, por exemplo, uma regionalização. Existem aditivos. Essas questões dos aditivos, como você mencionou do Estre, eu tenho acompanhado muito pouco, mas nós acompanhamos a daqui. E cada aditivo é um problema e acaba dando ensejo a um inquérito civil, porque muda a natureza do contrato. Então, é aquela coisa. Primeiro, é colocar a carroça, né, na frente dos burros. É o que aconteceu. Não se planejou. E aí, por isso que isso foi objeto de uma ação civil pública que ainda está em andamento, né? Mas os fatos acabam repercutindo na execução contratual, essas falhas contratuais. E isso tem sido objeto de preocupação, inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado, que tem um observatório agora, inclusive acompanhando não só o licenciamento, mas a contratação e a execução dos contratos públicos, sobretudo relacionados
a questão dos resíduos. Eu não sei se ficou alguma coisa para perguntar. Não, acho que completou. Agora, para a Celise, o Edmur, a primeira pergunta é o que está sendo feito com resíduos. Eu vou fazer 2 blocos, acho que é melhor. O que está sendo feito com resíduos de saúde, a questão também da gestão da coleta seletiva, o relacionamento com os catadores e por que com os CIMARES. Tá. O resíduo de serviço de saúde não faz parte da parceria público-privada. O resíduo de serviço de saúde é uma contratação separada, é uma licitação separada. Funciona mais ou menos assim aqui em Piracicaba. Não, funciona assim aqui em Piracicaba. Todos os estabelecimentos que vão requerer um alvará ou uma licença e que trabalham com resíduo de serviço de saúde, na hora que eles vão entrar no SIL, que é o Sistema Integrado de Licenciamento, lá vai requerer um número, vamos falar assim, um cadastro, que é o cadastro que a SEDEMA dá. Então, ele tem que ir na SEDEMA para preencher esse cadastro, e esse cadastro ele tem que colocar lá, que é o endereço que a gente tem para passar a coletar o resíduo de serviço de saúde. São mais de 700 pontos no município que são coletados, e o destino é processo de micro-ondas e o processo de incineração. Referente à cooperativa? Cooperativa. Depois de muitas idas e vindas, né, nós temos um convênio, a prefeitura tem um convênio com a cooperativa Reciclador Solidário, aonde nós estávamos devendo aí uma estrutura mais adequada para a cooperativa. Tem muitas coisas ainda para a gente trabalhar junto, que a gente pode fazer isso antes do vencimento desse convênio. Ele vai vencer em 2020, mas acredito que dá para a gente trabalhar isso antes, porque nós recebemos a proposta aí de uma reforma, né, para se adequar às exigências do Ministério do Trabalho, da Cooperativa Reciclador Solidário, onde ela está sendo ampliada com uma capacidade maior, entre 70 até 80 máximo, acho que é 70 cooperados máximo, né? Pode ser, aí a cooperativa pode trabalhar em 2 turnos, então 70 por turno, alguma coisa nesse sentido, ou um turno único, aí depende da organização da cooperativa. Porque o CONCIMARES e acho que também aqui os aditivos da empresa extra. Da empresa S foi para a promotora. Foi para... Tá ok. Referente a CONCIMARES, tem tudo considerações anteriores, que já foi falado, né? Mas tem uma questão também que acho que não foi, a promotora comentou. Pode ter município que está no PDUI, que é no aglomerado urbano, que hoje nós estamos no aglomerado urbano, construindo o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Então, municípios que estão no aglomerado urbano, que estão mais longe, logisticamente, do que alguns municípios que fazem parte do CONCIMARES. Tem um município, estou tentando lembrar o nome aqui, mas não estou conseguindo, que ele é um ou mais até, que está nos 2. Ele está no aglomerado urbano, mas ele também já faz parte do CONCIMARES. Eu não vou saber responder politicamente, né, essa decisão. Eu sou mais da equipe técnica, mas no PMGIRS, no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nós já estamos trabalhando a revisão, nós só vamos estar apresentando, né, assim, finalizando ela no ano que vem, no começo do ano que vem, mas nós discutimos isso dentro do PMGIRS da seguinte maneira. A partir do momento que a Central de Tratamento de Resíduos Palmeiras começar a apresentar os resultados esperados, né, aí haveria momento de estar rediscutindo a questão da abertura. Isso está sendo ainda discutido dentro do nosso grupo de trabalho do PMGIRS, de gestão de resíduos, mas a gente está indo para esse caminho. Mas a prioridade primeiro é sempre o aglomerado urbano e não a CONCIMARES. É isso que a gente está atrapalhando no plano nosso, tá? É uma proposta que nós vamos estar apresentando depois. Ficou alguma coisa, Nancy? Não, acho que não. Ludmar, você quer complementar? Depois nós vamos ter uma rodada super rápida, pelo jeito, né? Vamos lá. A questão do valor está em torno... Está em torno, mais ou menos, eu não cuido do contrato disso, em torno de R$400, mais ou menos, a tonelada, que engloba todo o serviço de coleta de lixo domiciliar, carga cacareco, coleta seletiva, construção da central da Ecopark e o encerramento do aterro do pó queimado. Então, não é só o custo da coleta em si.
Uma coisa que o promotor estava falando na questão da compostagem, separar em 3 frações a coleta. E isso também está sendo trabalhado já no plano nosso, a gente fazer isso em 3 partes. O orgânico, composto e o úmido. Isso também já está sendo proposto na revisão do plano nosso. Vamos abrir para mais 2 ou 3, depende aí, mas bem rápidas as questões. 3 já. Mais uma aqui. Tá. Eu sou Célia, sou técnica em cooperativismo e estou trabalhando hoje com a cooperativa do Reciclador Solidário. E a gente vem acompanhando aí, desde então, essa questão da coleta seletiva, a forma que está sendo feita hoje no município. A coleta seletiva é feita por garis, contratado pela Ambiental. E aí, como é que nós vamos conseguir, na verdade, eu acho que esse debate, essa coisa de aumentar a coleta seletiva e a sua eficácia. Hoje, muito, 30%, 40% do rejeito e muito orgânico junto da coleta seletiva. A gente costuma falar que parece que estão brincando de fazer coleta seletiva. É brinquedo, porque... E a empresa sempre demonstrou não grandes interesses nessa questão. As questões ambientais... E a educação ambiental em Piracicaba, por que, Celise, que, na verdade, não acontece, não dá um impacto maior? Existe um trabalho de porta a porta, existe, mas parece que fica escondido, camuflado, mansinho. A coisa não vira, não acontece, é muito lento. Né? Não sei se poderia estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se a população enxerga tudo isso, como é que nós vamos buscar uma visibilidade maior, como buscar uma visibilidade maior nessa questão. E entrar mesmo na questão da consciência, da mudança de hábito da população. Né? Célia, as perguntas, as 2 são para a Celise? As 2 para a CEDEME? Só complementando o que ela está falando de educação ambiental, quando a doutora fala em 6,5 milhões, né, mensais, aí que entraria, que era 1%, agora 0,5%. Né? E a gente sabe que esse dinheiro está parado lá. E por que está parado? Tem muito dinheiro parado e que pode ser investido na educação ambiental. Então, eu queria fazer essa pergunta. Por que a Ares não está liberando isso? O que acontece? Entendeu? Esse dinheiro é depositado todo mês lá. Que seja 0,5%, não é pouco 0,5%. Tá bom. Nós vamos ter que fazer 2, no máximo de 1 minuto, porque o tempo está esgotando. Vamos lá. Eu sou José Ferreira, eu sou vice-presidente de uma associação de moradores do bairro Eldorado, e aqui eu acho que agradecer a doutora Alexandra e o Pimenta e os demais, Celise. Eu queria fazer uma pergunta assim, muito breve, porque nós temos um bairro abrangente e nós temos aí também, eu acho que a doutora Alexandra poderia nos ajudar, os ecopontos. Hoje, em Piracicaba, nós temos aí inúmeros ecopontos. Os ecopontos estão super a desejar. Teria uma política efetiva e permanente de monitoramento desses resíduos? Porque são os resíduos que jogam lá, que podem ser separados por cooperados. Talvez tenha um cooperado ligado à prefeitura que poderia estar lá permanentemente com monitoramento. E aí eu quero dizer as estruturas, como foi falado aqui, de estruturas. Até o consórcio, né? Já está só isso mesmo. Os ecopontos, ele deveria ter um ciclo, o caminhão entrar e sair numa mesma direção, como no monitoramento. Hoje, os centros de pesquisa do SENA e de outras demais instituições poderiam estar, sim, em parceria com a prefeitura para fazer um monitoramento. Eu acho que seria isso. A doutora Alexandre poderia... Por que se teria
se tem jeito Sr. José, eu vou da passar para o prefeitura fazer próximo, isso aí. senão a gente não vai ter tempo Obrigado, para as viu? respostas. Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Renan. Eu sou aluno do último ano de Direito da Unimep. Estou finalizando o meu trabalho de conclusão de curso no âmbito dos resíduos sólidos no município de Piracicaba. E eu gostaria de direcionar a pergunta para o professor Pimentel, para a doutora Alexandra, com comentários sobre quais seriam os reflexos positivos se o CTR Palmeiras estivesse efetivamente implantado no município de Piracicaba, atendendo todas as exigências, e qual a opinião deles sobre o combustível derivado dos resíduos, o CDR. Obrigado. A última, eu vou pedir para o Juan ser extremamente rápido. Bem, para a gente ter uma coleta seletiva realmente adequada, para poder fazer uma compostagem boa, uma reciclagem boa, e aí só mandar o rejeito para o aterro, precisa melhorar muito a educação ambiental, uma educação conscientizadora. E o que a gente não vê é interesse em investir nisso por parte do município e por parte também, inclusive, da própria área SPCJ. No Conselho de Controle Social, que de controle social aqui só tem um nome, porque a participação de membros da sociedade é mínimo, por 9-1, foi votado para reduzir de 1% para 0,5%. E 0,5% não é muito, não. É uma porcaria em relação ao que precisa para um município do nosso tamanho e na situação em que nos encontramos. É muito pouco. Então, em primeiro lugar, eu acho que a área SPCJ, inclusive, tem amarrado a educação ambiental de Piracicaba no GEMEA. Eu participo do GEMEA, participo do PMG, cheguei atrasado aqui porque já estava em outra reunião também, tive que sair correndo. Então, a gente precisaria tomar providências. Eu acho que essa área SPCJ mais está atrapalhando que ajudando. E essa mudança de 1% para 0,5% é um tremendo absurdo. Se a gente quer brincar de fingir que está fazendo coleta seletiva, compostagem, para depois jogar o composto no lixo ou queimar, então aí tudo bem. Mas se a gente quer trabalhar sério, fazer uma compostagem que possa usar em hortas e tudo mais, não é esse o caminho. Então, gostaria de ver se a doutora pode dizer para a gente o que a gente pode fazer para mudar isso, né? E se tem alguma outra solução que possa ser encaminhada. Obrigado. Bom, nos 10 minutos para fechar, eu vou passar primeiro para a Celise, porque a educação ambiental não dá o impacto, né, necessário, como buscar essa visibilidade maior. Eu acho que as outras foram para a doutora Alexandra, o professor Pimenta, e talvez linkar com a do Juan, que é esse valor da educação ambiental, e do Ares PCJ. Depois eu passo para vocês. Tá. Tá. Eu vou começar pela questão da educação ambiental. Na apresentação do professor Pimenta, ele colocou o seguinte: os resíduos que chegam para a gente, eles foram fabricados e chegaram, eu falo, final de linha é prefeitura, né? No final de linha, que é a prefeitura, no caso. E aí, esses fabricantes, qual é o papel dele perante a educação ambiental? Porque o professor Juan colocou que diminuiu de 1% para 0,5%, mas tem um montante lá. Ele existe, tem um valor lá para uso da educação ambiental. Nós vamos voltar vou voltar a comentar um pouquinho mais do que o senhor falou. Mas existe, né, do Poder Público Municipal, que se colocou na parceria público-privada, quando teve o contrato, que uma parcela da contraprestação iria para depósito para fins de trabalho de educação ambiental somente com resíduos sólidos, não os outros temas de educação ambiental. Então, o que aconteceu? A agência reguladora, que não está aqui presente, né, talvez fosse importante, num outro momento, chamar também a agência reguladora. Tá? A agência reguladora que faz a transição entre o poder público municipal e a empresa contratada, ela que é responsável vamos falar assim, depósito desse dinheiro, prestação de contas e tudo mais. E existe um grupo, nós demoramos muito para chegar nesse papel, né, no que está funcionando hoje, passou por muitas situações até chegar nesse patamar, que é o Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental, que o senhor Juan faz parte, eu sou suplente também nesse grupo, aonde
todas as propostas que qualquer ONG, empresa que queira fazer educação ambiental pode estar pleiteando recurso, desde que ele esteja dentro do que o PMGIR solicita, dentro dos editais que são feitos pelo Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental. Então, eles podem estar pleiteando o recurso. Essas propostas vão passando pelo Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental para ver se atende ou não o PMGIRS, e aí eles encaminham para a área PCJ para fazer a contratação dos serviços. O que acontece? Algumas empresas já fizeram o trabalho, nós temos aqui alguns que já trabalharam através desse recurso, fizeram o trabalho em bairros, divulgando o serviço de coleta seletiva e os demais resíduos do município, os encaminhamentos que têm que ser dados. Ainda existe um montante depositado, lá não vou saber falar o valor, talvez o senhor do GMEA possa, mas não cabe aqui nesse momento, que os próximos passos, os próximos editais de concorrência vão ser colocados em práticas para que a gente consiga fazer esse trabalho. Mas, Célia, em nenhum lugar, nenhum município, eu vejo uma divulgação da educação ambiental. Talvez isso seja cultural. É uma pena isso, porque se divulga na televisão muitas coisas que não servem, né, e aquilo que serve parece que não tem um propósito de divulgação. Isso acontece também com qualquer outro meio de comunicação. A gente tem uma dificuldade enorme de colocar qualquer notinha no jornal, qualquer notinha em um local ou outro. Só consegue quando a rádio é municipal, quando o jornal tem alguma coisa, ele precisa divulgar alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tem um aspecto cultural aí também. Eu acho que é relevante a gente pensar nos próximos acordos setoriais que vierem a acontecer, esse processo de educação ambiental também, porque quem é o responsável por chegar esse material aqui no fim de linha é quem produziu lá. Então, também tem que ter uma contrapartida desse pessoal. Outra questão que foi colocada, que fora a educação ambiental, né? Foi o impacto, a questão dos ecopontos. Ah, tá. Eu acho, seu José, que o senhor está tomando em consideração um ecoponto que a gente tem muito problemático. Não são todos iguais. Nós temos 8 ecopontos no município, inclusive tem uns muito, muito eficientes, né? Nós temos um problema, sim, um ecoponto daquele bairro, onde nós já entramos com várias ações de polícia, ações de uma Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós entramos com várias ações, ali tivemos vários problemas, e ainda alguns persistem. Outros a gente conseguiu resolver, alguns persistem. A questão da cooperativa trabalhar em ecoponto, teve um tempo, lá no começo da história do ecoponto, que nós fizemos uma proposta, mas, naquele momento, não era interessante. Então, assim, vamos deixar os demais falar também um pouquinho, tá? Mas não que não foi pensado nisso. E o outro assunto é... Ah, tá. Então, tá bom. Vamos lá. Os outros vão para eles. Eu acho que como o tempo ficou muito reduzido, já peço se tiver alguma consideração final para que já faça também. É sobre os ecopontos, né, professor? Tá. E a questão do CTR, preciso repetir? Acho que não, né? Não, Tá. Primeiro, CDR, a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Portugal resolveu implantar CDR quase todas as principais cidades de Portugal. No primeiro momento, as cimenteiras assumiram o compromisso de consumir esse combustível. No segundo momento, elas tiveram um combustível mais barato, vindo de outros países da Europa, e deixaram estocando, não tinha mais o que fazer com o CDR. Gastaram uma fortuna para transformar o lixo em CDR. Fortuna não, gastaram. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Então, como e quando vai ser consumido, quem vai pagar por esse CDR? A cimenteira vai deixar... Porque depois que o município produziu o CDR, essa cimenteira fala, não quero, o que ele vai fazer com o CDR? É preciso ter muito cuidado. O Estado de São Paulo está estudando, não existe nenhuma ainda licença ambiental para se usar em cimenteira no Estado de São Paulo o CDR ainda. Estão em teste. Né? Então, é preciso analisar com cuidado para a gente não criar um elefante branco nisso. É uma solução? Adotada em vários países, mas é preciso ter começo, meio e fim. É preciso que a gente faça planejamento. Só para primeiro, a gente precisa parar de brincar de fazer educação ambiental.
achar que é soltar panfleto de casa em casa, envolver. Educação ambiental é muito mais amplo do que isso. É campanhas publicitárias, isso é que se usa, sabe, de uma forma constante, permanente, envolvendo várias instituições, né? Por falar em várias instituições, como é que nós vamos pensar a questão do orgânico em Piracicaba sem envolver a maior universidade de agronomia do país, que está em Piracicaba, gente? Eu não entendo isso, né? Como essa universidade não pode ser um instrumento fundamental para a gente, a partir de Piracicaba, ter uma nova perspectiva na questão da compostagem, né? Eu faço... Não tem alguém da Exalc aqui, não? Eu queria fazer esse desafio, o pessoal da Exalc, a Embrapa, nós temos a Embrapa aqui na região, que é uma das maiores instituições em pesquisa, né? Como é que esse pessoal não está junto com a gente se é um problema social? E, por último, então, a educação... Quando eu trabalhei num projeto de concessão do lixo de São Paulo, nós conseguimos cravar lá, muita luta, 2,5% para a educação ambiental. Nunca conseguiram gastar, nunca deixaram gastar isso, está no contrato da concessão, fica lá. Mas também por quê? Porque a sociedade não tem um projeto de educação ambiental, né? Então, isso tem que ser um projeto não da empresa, tem que ser um projeto da cidade. E existe um artigo, doutora, lá na 11445, não sei se é o artigo 19 ou 11, eu estou ficando meio velho, esqueço o número dos artigos, que fala assim, todo contrato de prestação de serviço para o saneamento, ele tem que ter como base o quê? O Plano Municipal de Saneamento Básico. Tudo que está lá no contrato tinha que estar previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, todas essas preocupações com o contrato aqui, a gente devia trazer elas para o nosso Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Municipal de Resíduos Sólidos, para que o gestor público possa fazer um contrato que traduza a vontade da sociedade registrada no plano. Para isso que é plano, gente. Plano não é para falar que tem... Então, nós estamos falando... Eu vi aqui o número 2,9% de reciclagem na cidade de Piracicaba. Me assustou, porque Piracicaba faz coleta seletiva e reciclagem há mais de 20 anos. É uma das primeiras cidades, nós não conseguimos ultrapassar a casa de 5, de 10. Né? Eu não falo de 10, porque de 10 nós precisamos de uma estrutura muito maior. Então, é um desafio colocado aí para a revisão do plano. Agora, não basta colocar meta, 20, 30. Recurso, forma de fazer, responsabilidade, né? E aí a gente fala da responsabilidade. A questão dos orgânicos, se nós fizermos coleta de orgânicos somente nos grandes geradores, pizzarias, restaurantes, a gente reduz em 20% ou 30% os orgânicos do município. E isso acontece em vários países. Obrigada, professor. Grande desafio. No máximo 2 minutos. Se puder em 1, melhor. Nossa, a Nancy está... Eu não vou te fazer sofrer mais, Nancy. É que o tema é interessante. A gente não tem como... Isso só demonstra o quanto tem sido muito profícuo esse tipo de encontro, e com certeza terão muitos, a gente não tem como esgotar, não, gente. Então, eu vou ser bem rápida. A questão do aditivo que reduziu de 1% para 0,5%. Isso está no âmbito de uma revisão extraordinária que foi realizada recentemente, junto com outras modificações. Eu levantei todos os pontos do contrato que mencionavam isso, existe a questão da vinculação do edital, e encaminhei uma representação, que é uma denúncia, para o promotor de patrimônio público, para que adote providências em relação a esse aditamento, essa revisão que eu entendo ilegal, tá? Para a gente tentar reverter essa situação. Estamos trabalhando juntos nesse aspecto, mas eu acho que a coisa já se consumou, vai ter que ser realmente ou através de um acordo judicial ou através de uma ação judicial, tá? A questão sempre é a morosidade disso tudo. CDR, faço minhas as suas palavras. Eu acho extremamente preocupante, só conheço essa experiência no Estado de São Paulo, isso foi regulamentado o ano passado pela CETESB, apesar de falarem que está em teste, em caráter experimental, não é real, porque a quantidade que está indo, toda gerada aqui, está indo para Votorantim. Também encaminhei uma denúncia para a promotora do Salto de Pirapora, que está recebendo uma quantidade enorme dos resíduos de Piracicaba, e aí a necessidade de verificação, porque como isso envolve
coprocessamento, incineração, isso tem um risco enorme de emissão de poluentes, que aquela comunidade pode estar exposta. Detalhe, essa remessa não tem autorização da CETESB, está com autorização do IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná. Não me pergunte por quê, estamos questionando. Tá? Também fazemos uma verdadeira romaria para conseguir informações. Acho que foi o Cristiano que comentou. Nunca é muito fácil. E cada vez que eu acho que eu consegui as informações, surgem mais 15 coisas e o procedimento tem mais de 6, 7 mil páginas, ação civil pública, mais 6 procedimentos, inquéritos civis em andamento do patrimônio público, mais não sei quantos na promotoria civil, e a coisa continua só cada vez mais complexa. Tá? Então, isso me preocupa muito. Então, assim, reflexos positivos ou negativos, eu acho que nós estamos tratando da questão de uma situação extremamente dinâmica. Nós estamos com uma legislação sendo implementada, e aí os municípios se vinculam a contratos de longo prazo. Campinas está para fazer a mesma coisa, está discutindo uma parceria público-privada, que, assim, num primeiro olhar, eu já vi que incorre nos mesmos equívocos ocorridos aqui e também por um prazo de 30 anos. Nancy, obrigada, gente. Estamos à disposição depois para... Pessoal, a gente que agradece, doutora Alexandra, professor Pimenta, Celise, Ludmar, né? E a gente vê o quanto a gente tem para discutir. Nós temos dia 31, então, um chamamento, né? Aí nós vamos ter mais aí experiências, mas vamos tentar repetir também. Vocês têm aí uma avaliação para fazer, se puderem rapidamente entregar ali para a Érica, inclusive com sugestões a mais sobre o tema. Muito obrigada, bom retorno e parabéns a todos vocês. Obrigada.